Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Vamos fazer o nosso primeiro vídeo. Espero que gostem. É uma forma de mostrarmos a todos vocês que nos queiram ouvir o que é a hipnose. Acho que é mesmo o nome deste vídeo, pode mesmo ser isso, sim. A descoberta da hipnose, porque há muita gente que tem tabus, tem, como é que é de dizer, muitas dificuldades em entender o que é hipnose, para que é que serve a hipnose, não é, Rita? Exatamente. E então nós vamos tentar tirar Algumas essas dúvidas, sim. Depois nos comentários podem sempre colocar algumas perguntas ou algumas coisas que achem pertinente nós respondermos nos próximos vídeos que iremos fazer. Esta minha grande companheira de jornada é a Rita Matos, hipnoterapeuta, e eu, Forbela Magalhães, hipnoterapeuta. Somos as duas hipnoterapeutas, decidimos nos juntar para realmente vos mostrar, até porque trabalhamos juntas também em algumas técnicas, e acho que juntas conseguimos mostrar-vos melhor o que temos para vos explicar sobre a hipnose e até vocês fazerem algumas perguntas para que tenham dúvidas, tirar dúvidas. Começando com este mote, Forbela, o que é a hipnose? Bom, a hipnose é um estado alterado de consciência, não é? Em que o hipnoterapeuta hipnotiza o paciente, não é? O paciente fica num estado alterado, onde é trabalhado todas as patologias que o paciente tem. Todas as patologias, mesmo patologias físicas? Sim, mesmo as físicas. Porque há muitos pacientes que têm dores físicas, não sabem de onde é que vêm as dores, muitas vezes correm médicos, fazem exames e não têm resultados, e muitas vezes essas dores, sim, são dores somatizadas, e então são psicológicas. Sim. Existem, a minha área também, eu também tenho uma área ligada um bocadinho à saúde e muitas vezes percebemos que as pessoas têm as emoções, há uma grande ligação entre as emoções. Por exemplo, as pessoas que têm alguns problemas de fígado são sempre emoções ligadas à raiva. Como é que nós conseguimos tratar a raiva? Com técnicas de hipnose nós conseguimos sim a raiva, a tristeza, algumas dessas, a mágoa, exatamente, que muitas vezes nos trazem doenças físicas, mas começa sempre com uma situação emocional. As emoções são, de facto, realmente um problema grave humano, que às vezes as pessoas não sabem gerir muito bem, e pronto, e que nós em hipnose conseguimos ajudar o paciente a tomar esse tipo de consciência. Exatamente. E diz-me uma coisa, Rita. Quando o paciente está em hipnose, ele dorme? Não é um sono dito normal, é sim uma alteração de consciência em que nós conseguimos ter o consciente e o inconsciente a trabalhar. Claro que nós, hipnoterapeutas, trabalharemos mais o inconsciente, porque é lá que estão escondidos, quase que podemos dizer assim, os traumas, as emoções que temos que tratar em hipnose. Daí não ser um sono, porque a pessoa não fica a dormir completamente. A pessoa, quando acorda de um estado hipnótico, a pessoa lembra-se sempre daquilo que aconteceu durante a sessão, até porque faz sentido a pessoa perceber o que é que tem que mudar, o que é que deu, o consciente e o inconsciente, e a pessoa, estando em hipnose, quando acorda, lembra-se sempre de tudo o que aconteceu, o que é importante para a mudança, não é? Rita, posso te interromper um bocadinho? Sim. Essa parte de o paciente se lembrar, muitas pessoas têm medo, como eu já ouvi muitos pacientes me dizerem, doutora, podem-me enfiar coisas na cabeça para eu fazer mal a alguém? Claro que não. Até porque lá está o consciente e o inconsciente a trabalhar, e a pessoa vai seguindo os nossos passos, contudo, se não o quiser fazer, há uma barreira. Por exemplo, uma pergunta que me fazem muitas vezes também, eu costumo dar este exemplo,
Florbela, imagina que tens um paciente que há 20 anos atrás cometeu um crime, por exemplo, não interessa qual foi, e que apesar de ter feito um crime, ter cometido um crime, ele teve, ou seja, ninguém descobriu a situação. Exato. E ele ficou um bocado traumatizado com aquela situação. Imagina que te procura, quando está a fazer hipnose, ele não quer que se saiba esse tipo de... que cometeu um crime. É possível? Porque, é assim, como é que é possível? Porque o consciente continua lá. Então, se eu não quero que o meu terapeuta saiba que eu cometi esse crime, o meu consciente não vai deixar o meu inconsciente dizer. É como se fosse uma Uma barreira. barreira. Exatamente. Fica essa barreira. É assim, mas isso pode ter o lado positivo e também o lado negativo. Claro. Provavelmente a pessoa não vai fazer a terapia tão bem, ou digamos, levar-se a fazer a terapia tão bem porque está a esconder uma coisa do terapeuta. Exatamente. Contudo, É assim, se o paciente cometeu um crime, isso é problema do paciente. Ele aqui, dentro do nosso consultório, o nosso objetivo é que ele fique bem. Exato. Não é? Essa é a nossa ética. O que o paciente nos conta dentro do consultório, fica dentro do consultório. Exatamente. É assim, se ele veio procurar uma ajuda, não é? Porque é para isso que ele vem, se começa a esconder as coisas, a gente não consegue ajudar. Sim, já me aconteceu algumas situações da técnica não andar tanto à frente e eu realmente perceber que havia qualquer coisa que não estava bem e depois o paciente, sim, dizer quase que um segredo que tinha guardado só para ele. E aí sim a técnica avançou a olhos vistos, porque lá está, a pessoa, se estiver sempre a esconder alguma coisa, é lógico que a terapia vai haver uma altura que vai regredir, não regredir, mas parar um bocadinho, se aquilo que o paciente vem tratar tiver a ver com essa situação, não é? Porque imagina que ele tem outro trauma qualquer, imagina, por exemplo, uma pessoa que até cometeu um crime, mas vem fazer uma técnica para deixar de fumar. Não há ali grande ligação, por isso à partida não tem que falar sobre o assunto, nem vai fazer interferência com a técnica em si. Exatamente. E diz-me uma coisa, Rita, há muita gente que se preocupa muito. Por exemplo, estamos todos, estás tu e o teu paciente e de repente tu desmaias. O que é que acontece ao paciente que está em transe? Olha, primeiro acho que é importante chamar o 112 para me ajudar. Contudo, em relação ao paciente, é a pessoa que menos tem que se preocupar. Porquê? Porque lá está, como ele está numa espécie de sono, o que vai acontecer é, se estiver muito cansado, vai dormir 2 ou 3 horas. Se não estiver muito cansado, ao fim de 15 minutos, meia hora, provavelmente vai acordar. E vai acordar como? Como se estivesse acordado de manhã todos os dias, como eu faço todos os dias. Não tem nenhum problema. É uma dúvida que as pessoas têm muitas vezes. E se eu não acordar? Todos nós acordamos, porque lá está, é só um estado alterado da consciência e a pessoa acaba por acordar num sono normal e tranquilo. Exatamente, e às vezes muito bem disposto, fica num sono muito profundo. Exatamente. No relaxamento é que muitas vezes as pessoas pensam que nós tratamos só da mente, mas nós tratamos também do corpo, porque o corpo fica num estado tão relaxado. Sim. Que quando o paciente sai, muitas vezes diz assim, parece que estive numa sessão de massagens. Não é verdade? É mesmo verdade. Porque Posso-vos dizer, por exemplo, que estou super bem disposta, como podem ver, e há 1h30 atrás eu fiz uma sessão de hipnose. Estou aqui super bem, como sempre, porque acordo. fez acordo uma muito sessão bem de hipnose, ela é que entrou em transe. Sim, Por fui eu que isso. entrei em transe, exatamente. Exatamente, porque assim nós temos outro tipo de técnicas que trabalhamos em conjunto, em que a Rita entra em transe e eu trabalho através da Rita outros pacientes. Mas isso são coisas que a gente Mais vai para a frente vamos vamos explicar. falar mais para a frente. Exatamente. E diz-me, Rita, vamos falar com os nossos pacientes para que tipo de patologias é que a gente pode tratar?
Sim, claro. Pode ser que vou falar que nós podemos tratar várias situações, como lhe dissemos ainda agora há bocadinho, algumas físicas, outras emocionais, mas aquilo que mais nos procuram são patologias como, por exemplo, Ansiedade. A ansiedade é um problema da sociedade hoje em dia. acho que é o maior problema. O que é a ansiedade? Eu gosto muito de dar este exemplo em relação à ansiedade. A ansiedade são as pessoas que pensam muito no futuro, são aquelas pessoas que pensam muito no amanhã. Porque a pessoa ansiosa está preocupada com o que é que vai fazer logo, o que é que vai fazer amanhã, o que é que... Eu costumo dar muitas vezes este exemplo. Há 2 dias na vida que nós não podemos mudar nada. Esses 2 dias são o ontem, porque já passou, o amanhã, porque ainda nem sabemos lá vamos chegar. Por isso temos que ter o controle da ansiedade, é aproveitar o hoje, o presente. A palavra presente ou seja, tem um significado. É quase como é um presente que todos os dias recebemos, então todos os dias temos que desembrulhar esse presente e aproveitar realmente o presente. Viver o aqui e agora. Exatamente. No entanto, há outras patologias, como por exemplo a depressão. A depressão. A depressão, como a Rita disse que a ansiedade, as pessoas pensam muito no futuro. A depressão é ao contrário. A gente fica a viver o passado, o que já passou. E então, é assim, se nós não podemos mudar o que passou, não é? Porque as pessoas entram numa depressão de algo ruim que tenha passado, seja na infância, muitas vezes na infância, muitas vezes no útero materno, Sim. não é? Porque nós no útero materno já sentimos, Já ouvimos, já temos consciência do que se passa cá fora. E então as pessoas que entram em depressão pensam muito, estão a viver muito com o passado, com as mágoas do passado, as raivas do passado, os abandonos do passado. E isso faz com que as pessoas entrem numa depressão profunda e, se não for curada antecipadamente, muitos pacientes enfiam-se dentro de casa, não têm vontade. Porque ela diz-me, há uma ligação muito grande em relação à criança que nós fomos? Sim, a nossa criança interior é das partes da nossa vida mais importantes que nós temos. Porquê? Porque é a parte onde nós somos felizes. Ou supostamente devíamos ser felizes, não é? Ser felizes. Porque diz o ditado que no dia em que tu deixares de ser criança, tu deixas de ser feliz. Exatamente, sim. Não é? E é lá que tem muitas vezes que nós sofremos o abandono. Às vezes em adultos esquecemos-nos destes pequenos pormenores que em criança fizeram alguma diferença. Por exemplo, o abandono de um amigo, por exemplo, mais tarde pode sentir-se, por exemplo, em relação ao marido ou ao namorado e despontar essa situação, voltar a despontar esse sentimento, por exemplo, de tristeza por ter sentido que foi abandonado quando era criança. Outra situação, Rita, às vezes até nem tem nada a ver com o abandono, mas Sim. o inconsciente muitas vezes não sabe distinguir, nós crianças, o abandono de que, por exemplo, a necessidade dos pais terem que deixar os filhos com os avós e partirem para trabalharem para fora. Por exemplo, sim. Os pais não estão a abandonar os filhos, mas a criança vai se sentir abandonada. Então essa criança vai crescer, não é? Sim. Com esse sentimento. E muitas vezes, em adulto, ela fica-se a perguntar, sente um vazio, uma sensação de abandono e começa a ter medo de ser abandonada. E muitas vezes, o que é que acontece, Rita? Acontece que muitas vezes a pessoa entra num relacionamento e começa a ter medo de ser abandonada pelo companheiro. Sim. E o que é que vai acontecer? Ela acaba por ser abandonada. Porque esse sentimento, ela começa-se a fechar no relacionamento, não se abre, não é livre de pensar, de se entregar de corpo e alma no relacionamento, porque tem essa sensação de abandono. Sim, muitas vezes essas emoções que nós sentimos, às vezes, e pioram sempre a situação quando não resolvemos. Porquê? Porque depois essas patologias vão criando outras patologias, ou seja,
como ela estava a dizer, imagina, por exemplo, uma pessoa realmente que sentia-se abandonada, numa altura qualquer, em que o marido, por exemplo, teve, já adulta, em que, por exemplo, o marido ou a esposa, é igual, teve, por exemplo, uma altura em que está com muito trabalho e lhe dá menos atenção, o que vai acontecer é que a pessoa vai sentir, lá está, esse abandono, essa tristeza, e vai se fechar. Ao fechar, vai realmente fazer com que a outra pessoa perca o interesse por ela. Lá está, é uma bola de neve, uma coisa vai emborcando outra. Vai fazer com que a pessoa se deixe de se interessar por ela, porque ela deixou de ser aquela pessoa feliz e passou a ser uma pessoa triste, não é? E vai se divorciar, ou pedir o divórcio, ou separar. Porquê? Porque sentiu que a outra pessoa mudou. Ela mudou porque os sentimentos dela não ficaram resolvidos. É isso que é importante perceber. Que sempre que temos alguma situação para resolver, devemos sempre procurar um terapeuta. Por exemplo, Florabella, imagina que eu faço hipnose contigo, já fiz hipnose contigo, faz de conta há 2 anos atrás. É natural que eu tenha que te procurar outra vez? Sim, é natural. Porquê? Porque nós todos os anos, todos os dias temos 24 horas no dia, não é? Nessas 24 horas acontece muita coisa. Claro, coisas boas e coisas más. Uma das coisas que eu costumo dizer aos meus pacientes, por exemplo, nós temos os tais 24 horas no dia e temos 10 minutos desse dia que correram mal, não é? Mas tivemos 23 horas e 50 minutos que correram bem. Exatamente. No que é que tu te vais focar? No que correu mal. É sempre isso que acontece. 10 minutos. Exatamente. E então o que é que acontece? Claro que uns dias após outros, não é? Há situações que podem explotar outros sentimentos. Ao fim de 2 anos, às vezes menos, outras vezes mais, não é? Tu tens necessidade de te libertar desses cargos, dessas energias que tu acumulaste dentro de ti, porque muitas vezes é difícil as pessoas saberem digerir e deitar para trás. Ou seja, é quase como se tivéssemos uma mochila da nossa vida, não é? E eu vou enchendo algumas coisas dentro dessa mochila, vou fazer terapia, desvazio a minha mochila, não é? No entanto, como eu continuo a viver, aos bocadinhos posso ir enchendo com outras coisas, não sendo aquelas que já estão resolvidas. Exatamente. Não é? Se calhar posso perceber é mais cedo, ou seja, a primeira vez eu procurei quando tinha a mochila já a abarrotar, não é? Agora, se calhar, quando ela estiver ali a meio, eu posso ter a necessidade de procurar para esvaziar aquele bocadinho da mochila. Exatamente. E é aconselhável. Exatamente. Porquê? Porque se nós, pelo menos uma vez por ano, exatamente como vais ao dentista, uma vez por ano, se uma vez por ano tu fores a um hipnoterapeuta, fazer um bocadinho de terapia e despejar a mochila, tens os anos todos repletos, porque nunca deixas a tua mochila encher. Exatamente. E no momento em que tu não deixas a tua mochila encher, tu vais te sentir sempre leve. Exatamente. E é isso que acontece quando a gente desvazia as nossas mochilas, até parece que flutuamos. Exatamente. Há pessoas que têm alguns problemas, por exemplo, com a perda de peso ou com o ganho de peso, que após fazerem hipnose conseguem até resolver esse tipo de situações. Ou, por exemplo, pessoas que até tinham problemas, por exemplo, de pele em relação ao sistema nervoso, que conseguem resolver os problemas de pele com variadíssimas doenças. Nós sabemos que a ansiedade, as depressões e esse tipo de situações são sempre emoções, muitas vezes, que temos guardadas em nós e que ao resolvermos essas emoções vão resolver o resto do problema. Mais algumas patologias? Mais algumas patologias. As adições. As adições? Sim. Ok, fala-nos então sobre as adições. As adições. Fumar. Álcool, drogas, também, O jogo. o jogo também. Tudo que seja vício, ou seja, uma adição é precisamente esse o nome, não é? Uma adição é aquilo que tu tornas como natural. Há pessoas que têm a adição, por exemplo, do telemóvel, não conseguem desligar-se do telemóvel, não saem de casa sem o telemóvel, não fazem nada sem o telemóvel, têm a compulsão de ter o telemóvel sempre com elas. Não deixa de ser uma adição, porque é uma coisa que a pessoa consegue sobreviver sem ele, embora hoje em dia seja um bocadinho mais difícil, não é? Pronto, mas não temos a necessidade de estarmos constantemente ao telemóvel.
ou constantemente a fumar, ou constantemente com as drogas, quando passa a ser um vício, aí sim é tornado uma adição. Exatamente. Os medos. Os medos. Os medos é daquelas coisas que é importante ter, mas que é ver. Que é ver porquê? É importante termos medo, como por exemplo, é importante que tenhamos medo do fogo, porque senão vemos arder qualquer coisa lá em casa e deixamos arder, ou quando nos queimamos no fogão, por exemplo, não é? É importante termos medo, mas que é ver. O que é que acontece? Muitas vezes as pessoas deixam ultrapassar esse medo. Deixam ultrapassar aquela barreira e quando passa realmente essa barreira as pessoas começam a ficar presas. O medo é daqueles pesos maiores que nós podemos ter dentro da nossa mochila da vida. Por isso o medo é mesmo é o problema maior, digamos assim, porque é com isso que vamos muitas vezes despontar todas as situações, porque depois eu tenho medo de trabalhar, porque depois eu tenho medo de perder o meu marido, porque depois eu tenho medo de ter um acidente, porque depois eu tenho medo de viajar, porque depois eu tenho medo de ir passear ao campo, tenho medo de ser roubado. Tenho uma bola. Exatamente. E quando a gente tem medo, o que é que nós atraímos para nós? Medo. Exatamente. Outra das grandes patologias são as fobias. Sim. Isso é... muitas vezes não entendemos o porquê que uma pessoa tem medo de cães. De cães, de gatos, de animais, De animais. em várias situações. Medo de entrar dentro de um elevador. Sim, são fobias, por exemplo, a claustrofobia é uma das situações que nós somos muitas vezes procuradas precisamente por essa situação. As pessoas têm medo de elevadores, de sítios fechados, de estarem isoladas. E isso muitas vezes tem patologias de situações que aconteceram em crianças. Eu lembro-me, eu vou contar uma história de uma paciente que é terrível. Ela em criança, a mãe prendia com uma corda à perna da mesa, e ela sofria de claustrofobia precisamente por isso, porque a mãe prendia com 3, 4 anos, isto no século XXI. Podem acreditar que há coisas que ainda acontecem no século XXI que enfim, sim, mas a mãe prendia e ela mais tarde fechava na cozinha, uma cozinha que tinham que antigamente as nossas mães diziam aquelas cozinhas de fora de casa, prendia dentro da cozinha, não lhe dava de comer, prendia com uma corda e ela passava o dia sentada no chão até o pai chegar, porque depois quando o pai estivesse para chegar, a mãe soltava a filha. Pronto, havia ali uma patologia da mãe também a resolver, não foi a mãe que nos procurou, foi a filha, e nós conseguimos resolver essa patologia da fobia porque ela tinha medo de se ficar em sítios fechados precisamente por isso, porque, ou seja, teve tanto tempo isolada num sítio, e ela por acaso lembrava-se dessa situação, porque há crianças que não se lembram, exatamente. E conseguimos resolver realmente o problema. Eu vou-te contar também um paciente meu que tinha medo de entrar dentro dos elevadores. O elevador, ele só se imaginar entrar dentro da porta do elevador, ele começava a transpirar e ficava vermelho, queria fugir dali para fora. E o que aconteceu foi que numa altura, modo de brincadeira, entre o meu paciente e a irmã, estavam a brincar a esconde-esconde e ele meteu-se dentro de um armário. O armário fechou-se. Trancou. Pois. E então ele ficou ali algum tempo, não se sabe se foi meia hora ou uma hora, porque ele não se lembra porque ele era muito pequenino, e foi essa parte. Ele estar dentro do elevador espoltava aquela memória que cá para fora do inconsciente dele, estar preso e aflito dentro do armário. Isto para explicar uma situação agora que me ocorreu agora assim de repente. São duas situações que aconteceram em criança, como viram aquilo que explicamos agora há bocadinho. Aquilo que fomos em criança é aquilo que mais tarde se verá em adulto. Por acaso estes dois pacientes, tanto o meu como o dela, lembraram-se daquilo que aconteceu em criança. Mas às vezes o nosso cérebro, para nos poder ajudar, faz uma espécie de reset. Ou seja, é quase como se nos escondesse aquela situação. Há pessoas que têm situações que aconteceram na vida delas
que se esquecem completamente. Eu conheço pessoas, por exemplo, que não sabem o que é que aconteceu até aos 8, 9 anos de idade. Porquê? Porque para trás foi tão mau que o cérebro fez com que elas se esquecessem dessa parte. É importante, isso aconteceu comigo em adulta, depois mais tarde vou-vos explicar. Porque às vezes o nosso cérebro, para nos proteger, faz uma espécie de reset para não nos fazer sofrer. Por acaso estes dois pacientes lembram-se das situações, se não se lembrassem, em hipnose nós conseguimos lá chegar na mesma. Porque lá está guardado no inconsciente e não no consciente. Por isso é que a hipnose consegue ir ao momento onde disputou O trauma, o problema, a fobia, o problema. A vantagem da hipnose, não é, Rita? É nós podemos regredir o paciente ao momento exato onde foi expultado o trauma, a fobia, a situação do problema do paciente atual. Exatamente. E isso são técnicas fantásticas. Sim. Em que nós sentimos muito orgulho mesmo em poder ver a mudança nos nossos pacientes no dia a dia. A cada dia, cada terapia que eles fazem, eles quando regressam mais renovados, mais confiantes neles. Mas há uma coisa muito engraçada, Rita, que acontece muitas vezes com os pacientes, não sei se acontece com os teus. Eles chegam aí a meio da terapia e começam a ter dúvidas. Os teus também as têm? Claro. Inclusive alguns não querem a mudança. Eu costumo dar um exemplo sempre que é o do lago. Eu posso muito querer limpar o lago, mas eu nunca vou conseguir limpar o lago se eu não tirar de lá de dentro aquela água toda, o limpar bem o lodo e depois voltar a encher o lago. O que acontece é que quando às vezes o paciente percebe que temos que tirar a água toda, ou seja, ir descortinar o que é que está debaixo daquele lodo todo, às vezes não gosta muito de mexer nas feridas. Só que o que é certo é que se nós não mexermos nas feridas, nós não vamos conseguir resolver o problema. Porque às vezes não é esconder as coisas que faz com que elas desapareçam. Se eu tiver uma ferida na minha mão, exatamente, se eu colocar um penso, eu não vejo a ferida. Não significa que ela esteja curada. A dor continua e a ferida está lá. Por isso é muito importante às vezes mexermos realmente na origem do problema para o conseguirmos resolver realmente de uma forma melhor. E o que é que acontece muitas vezes? Os pacientes, quando percebem que têm que mexer nessas feridas, afinal não querem mudar, afinal não querem fazer a terapia. Era quase como se tivessem que vir cá para mostrar ou provar alguma coisa a alguém que conseguiam mudar, mas quando percebem que têm que mudar mesmo, aí torna a coisa difícil. Exatamente. E isso faz com que eles vá, porque depois acontece muitas vezes, eles desistem da terapia e depois voltam às vezes. A maior parte das vezes. Às vezes, quando voltam, dizem assim: eu já podia estar curado. Há muito tempo. Flor Bela, posso fazer-te uma pergunta pessoal? Sim. Tu também já fizeste hipnose, já fizeste os teus tratamentos também, já fizeste terapia para ti. Foi por isso que eu me apaixonei pela hipnose. Comigo aconteceu exatamente o mesmo. Foi fácil ou difícil para ti fazeres consultas, fazeres a terapia? E sim, fui ao primeiro, fui desconfiada. Sim. Além de eu já conhecer e ouvir falar, depois tentei desistir. Ela também foi paciente, não é? Tentei desistir, só que eu comecei a ponderar, ok, estou no fim da linha, ou continuo exatamente como estava, num estado depressivo já, porque eu era uma pessoa muito ansiosa, mas depois comecei a ficar em depressão, fiquei com as duas patologias, e eu disse, não, venha o que vier, eu vou em frente. Vou em frente porque eu tenho que enfrentar os meus medos, as minhas... e então, sim, tive pai 1 mês e meio, 2 meses parada, a pensar, a refletir, se mudava ou não, mas é assim, eu tinha mesmo que fazer essa mudança. Mas isso que quero saber, se te custou muito, foi uma coisa que... Ou seja, mexer nas feridas, é isso que às vezes, muitas vezes...
Claro que a gente vai reviver aquele momento, não é? Mas só é aquele momento no consultório. Tu sais do consultório, e eu digo-te, eu saí, quando eu fiz a minha primeiro resgate de criança interior, Sim, que é uma das técnicas que nós nós usamos. usamos, foi muito dolorida para mim durante a técnica, mas foi uma libertação tão grande Que compensou. que compensou. Compensou porque eu saí do consultório e pensei que já estava a flutuar. O compreender, não é? O que é que se tinha passado. Porque eu era uma criança muito assustada. Eu entendi que eu tinha uma criança interior completamente assustada, completamente com medo, medo da vida, medo de tudo. E essa libertação, é assim, custa no momento da cura, porque dói, se tiveres a ferida, exatamente a ferida, e se depois o desinfetante, dói, mas depois alivia. E é exatamente isso que aconteceu e acontece em hipnose. No momento em que tu fazes a regressão ao resgate de criança interior e tu vais entender, é assim, é quase como se tu te libertasses, tirasses aquele peso, tu choras. Olha, eu vou-te contar, chorei que desmamei, parecia um bebê desgarrado, chorei muito, Sim. mas senti-me muito liberta depois. Foi uma liberdade, ainda hoje sinto e consigo brincar, coisa que eu não conseguia fazer. Muito bem. Consigo ser criança. Comigo foi mais ou menos assim também, ou seja, sim, claro que custa algumas sessões, são, já às vezes vamos um bocadinho apreensivos, o que é que o terapeuta vai fazer connosco hoje, como é que vai ser a mudança, não é? Só que depois depende de pessoa para pessoa, mas eu lembro-me na minha primeira sessão de hipnose, enquanto paciente, eu senti uma libertação tão grande que fez com que em vez de eu ficar com medo do que vinha a seguir, foi a querer mais e a querer mudar tudo. Depois já queria mudar tudo na minha vida. Eu já percebi que a compreensão era tal que eu depois queria mudar tudo, não é? Só que também não podemos mudar tudo ao mesmo tempo e há que dar tempo, porque as coisas têm o seu verdadeiro tempo na nossa vida, não é? Mas a compreensão, muitas vezes, daquilo que nós temos que mudar, faz realmente com que depois a mudança surja de uma forma relativamente natural, não é? Eu fui mudando algumas coisas na minha vida porque também compreendi outras. Às vezes a compreensão é o que nos faz acatar o coração, acalmar, sermos mais pacientes e é muito importante realmente a terapia precisamente para nos ajudar a acatar e acalmar, a sermos mais pacientes, a termos mais calma, darmos mais atenção àquelas pessoas que muitas vezes não damos. Aquilo que eu noto muito é que tenho muitas vezes pacientes em consulta que sentem cada vez mais a falta do carinho. Exatamente. E é preciso nós termos essa consciência, é preciso termos noção. Neste momento, por favor, amem-se. É muito, muito, muito importante. Porque aquilo que eu sinto é que as pessoas chegam cá porque o marido não dá atenção, porque está no trabalho, porque o filho foi viver não sei para onde, porque as pessoas não têm tempo umas para as outras e isso faz realmente com que as pessoas se sintam desmotivadas e sozinhas. Por favor, digam aos vossos maridos que os amam. Por favor, digam aos vossos filhos que os amam. Nós nunca sabemos qual é a última vez que vamos fazer. Mas posso dar um conselho? Sim. Mas por favor, digam a vocês mesmas que vocês se amam. Isso é o mais importante. É bom a gente amar os outros, mas é melhor ainda a gente amar-nos a nós próprios. Eu costumo dizer uma coisa, que é, tens 1 milhão de euros para me dar, Flor Bela? Não. Se tivesses, davas-me? Não. Não te dava? Não me davas? Não. Muitas vezes eu pergunto isto aos pacientes desta forma. Muitas vezes nós não conseguimos dar aquilo que não temos. Às vezes, eu costumo dar este exemplo, se tem 1 milhão de euros se mudava, é o sentido de o paciente normalmente responde sim, dava, mas eu não tenho. Pronto, lá está, nós não podemos dar aquilo que não temos. Quando não temos amor próprio, nós não conseguimos dar amor ao outro. E achamos muitas vezes que amamos muito os nossos filhos ou que amamos muito o nosso marido. Primeiro temos que nos amar a nós próprios. Primeiro temos que nos amar a nós, porque nós somos a pessoa mais importante da nossa vida.
Se nós não conseguimos nos amar a nós mesmos, não conseguimos dar amor ao outro. É mesmo isto, por isso E o eu mais costumo importante é amarem-se. E eu costumo dizer, se tu não te amas a ti próprio, como é que o outro te vai amar? Exatamente. É dessa mesma forma, não é? E é assim que nós hoje vamos terminar, Rita. Exatamente. Espero que tenham gostado deste bocadinho que vos demos, estas informações. Vamos publicar e depois vocês podem pôr alguns comentários Dúvidas. ou dúvidas. Pedimos também que partilhem realmente este vídeo para chegarmos mais além e para as pessoas realmente perceberem. Dar a conhecer. Façam Ponham perguntas, no nós não nos importamos de responder. E agradecemos a vossa atenção e até à próxima. E trazemos temas e vamos trazer convidados também, mais para a frente. Exatamente. Esperem por nós numa próxima sessão. Obrigada. Obrigada. Adeus. Gratidão. Tudo bom. Gratidão.